Porque para você ter um evangelho genuíno na sua vida, ele precisa ter um evangelho sem o fermento da lei. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 18, um pouco de fermento leveda toda a massa. É verdade. Então muitos querem se revestir com armadura fraca, inútil. Em Hebreus diz que a lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade, olha, mas vamos para Hebreus, isso é muito importante, olha só as coisas que eu quero que os amados acompanhem Hebreus, aleluia, capítulo 7, versículo 17. Nós vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 11 primeiro. Olha o que diz. Se, portanto, a perfeição houver sido não mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Amada igreja, nós não estamos mais sob o sacerdócio de Arão, Levítico. Nós estamos sob o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E o texto sagrado diz, em Hebreus capítulo 7, versículo 11 ao 12, diz que se a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdócio? Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Por isso nós não estamos mais debaixo da lei, segundo a ordem de Arão, segundo o sacerdócio levítico. Nós estamos sobre a lei de Cristo, a lei da liberdade. Você que reconhece que está debaixo da lei da liberdade, glorifique, exalte o nome. É algo necessário, amado. É por isso que o texto diz que nós temos que estar sobre a armadura e a armadura do crente para ir para a batalha. É a palavra de Deus que está em vigência. É a nova aliança do Novo Testamento de Cristo. Porque quando se muda o sacerdócio, mudou o sacerdócio. Há também mudança, necessariamente há mudança de lei. Por isso, para você estar com toda a armadura de Deus sobre a sua vida, a armadura do cristão é o Evangelho. Você tem que estar revestido e vestido da planta dos seus pés até o último fio de cabelo do Evangelho da sua vida. Porque muitos querem pegar a armadura fraca e inútil e não aperfeiçoar ninguém. A lei, olha só, Hebreus capítulo 7, versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está falando de Jesus Cristo, amado. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se produz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Oh, maravilha! Mas, como que você vai querer enfrentar demônios terríveis que existem sobre a potestade do ar, dos lares, demônios que estão influenciando a humanidade cada vez mais para a perdição? Como você vai conseguir enfrentar os inimigos de nossa alma se não for pela luz
chegamos a Deus. Você só se chega a Deus pela a nova e eterna aliança de Cristo. O texto está dizendo pela qual nós chegamos a Deus. Só existe uma armadura que protege o homem nesta terra, e esta armadura é o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outra armadura. E ela já está preparada para ele, você dona Ponte. Graças a Deus que a igreja preparada no local. Já não pode desta armadura. Sura calava, sura sai. Graças a Deus que Deus abriu nossos olhos e nós tomamos posse desta armadura, que é o Evangelho. Pela qual é o Evangelho, a nova aliança que nos faz chegar a Deus. Mas quantos amados querem chegar a Deus pelas quais? Quantos querem chegar a Deus pelas duas alianças? Enquanto que Cristo é criador da nova aliança. A antiga aliança não tinha criador. A antiga aliança era sem misericórdia. A antiga aliança é o ministério da condenação, o ministério da morte. A nova aliança é o ministério da misericórdia, da paz com Deus. É através do Novo Testamento que faz com que o homem se achegue a Deus. É por isso que você não tem que se envergonhar com o Evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Vamos voltar lá para Efésios. Bendito seja o nome do Senhor. É esta armadura que você tem que se revestir para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. É por isso que muitas pessoas estão tentando se revestir com a armadura inútil, com a armadura fraca sobre a sua vida, e não consegue permanecer, não consegue ficar de pé diante do inimigo. Verso 12, olha o que diz o verso 12: porque a nossa luta, de Efésios capítulo 6, agora o verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É por isso que Deus manda você se revestir essa armadura, que é o Evangelho de Jesus. E você tem que saber que a tua luta, a minha luta, não é contra a carne nem contra o sangue. Todas as vezes que Paulo se referia essas palavras carne, ele está se referindo ao homem que quer viver sobre a lei. Ele sempre se referia a essa palavra carne com aqueles que querem ser justificados pela lei, que querem estar abraçados com o Antigo Testamento, que querem viver pregando o Antigo Testamento no meio da massa de Cristo. E nós vemos aqui, amados, que essas vidas que estão na carne, ele diz, nossa luta não é contra eles. Porque Paulo ainda diz em Romanos que aqueles que querem viver sobre a lei têm Deus, mas sem entendimento. Porque o zelo, amado, tem que ser com entendimento na nova aliança de Jesus Cristo. O importante para o homem viver no Evangelho, crer naquilo que Cristo disse e nos seus santos apóstolos, é que a nossa luta não é contra esses que vivem debaixo da lei, que não romperam com o Antigo Testamento, não morreram para a lei. A nossa luta é contra os principados, olha o que Paulo diz, e potestades.